A gente vai falar sobre ser cheios do Espírito, mas de uma ótica um pouco diferente, talvez, do que você já ouviu. Porque eu falo muito sobre esse assunto e quando a gente fala muito sobre um assunto, às vezes ele até cai no campo, ele se torna, a gente tem que cuidar para não se tornar algo trivial. A gente fala tanto de uma coisa, e para a gente que ensina, quando a gente vai falar do mesmo assunto que a gente já falou por muitas vezes, até para nós mesmos é difícil, porque é como se as pessoas entendessem da forma como a gente entende. Então a gente acha que não é, às vezes, válido trazer certos ensinamentos. Principalmente quando a gente, por outro lado, quando a gente já está um tempo caminhando com o Senhor, e a gente já leu, as passagens de Atos dos Apóstolos, a gente já estudou, já fez teologia, a gente já conhece os textos, sobre ser cheio do Espírito, e Atos, 2, 4, a descida de Pentecostes, e para aqueles que já conhecem, às vezes cai no campo daquela, já sei disso, já ouvi, nada, eu quero algo novo, mas eu quero que você abra o seu coração, porque o Espírito Santo tem trabalhado, algo que é básico, mas ao mesmo tempo algo que é extremamente necessário para os nossos dias. É sermos cheios do Espírito Santo, amém? Todos os dias. Eu quero ler uma passagem com você, eu vou ler na versão NAA, talvez algum texto não esteja nessa versão, mas eu acredito que quase todos, então projeção lá pode deixar nessa versão NAA. E eu quero ler com você Lucas 24, do versículo 13 ao 32. Gente, nós vamos ler Bíblia hoje, amém? Nós vamos ler muita Bíblia mesmo. Vamos ler alguns textos longos e vamos conversar um pouco sobre eles. Lucas 24 vai falar sobre os discípulos a caminho de Emaús. E diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia. Se alguém puder trazer uma aguinha para mim depois. 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de remir Israel, mas depois de tudo, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então, ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Na verdade, o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Quando se aproximaram da aldeia por onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estava à mesa,
Ele pegou um pão, e o abençoou, e depois partiu o pão, e deu a eles. E então os olhos deles se abriram, e eles conheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito? Quando ele falava no caminho, quando nos explicava as Escrituras. Feche seus olhos um pouquinho. Pai, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, essa é a Tua palavra, Senhor, inspirada. Que possamos viver, Senhor, e sentir e provar do Teu Espírito por trás dessas verdades, Senhor, em nossos corações. Que possamos compreender, como o texto que iremos ler, a largura, a altura, a profundidade da Tua plenitude, Senhor, e compreender a medida, a porção que Tens para nós nessa noite. Que não seja mais uma palavra sobre revestimentos, sobre atos, sobre assuntos que nós já sabemos, mas que essas verdades possam gerar vida dentro de nós, Senhor, a partir da revelação de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Já dá para ir embora já, depois desse texto. Aleluia. Depois você vai entender, tá? Por que eu vou usar esse texto para falar sobre o batismo. Esse texto ele é só introdutório, mas nós vamos reler alguns versículos, tá? Nós vamos ler do 19 em diante, eu vou trabalhar um pouquinho. Primeiro, contextualizando, Jesus, ele prega para os discípulos, ele fala que ele precisaria ir para a cruz, morrer pelos pecados do povo. Isso acontece. E ele disse que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E os discípulos ficam impacientes, talvez. E esses dois camaradas aqui, eles saem de Jerusalém e eles vão embora, caminho de Emaús, cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. E Jesus aparece no meio deles. E eles não discernem que é Jesus. E o verso 19 diz, ele lhes perguntou, do que se trata? Do que vocês estão conversando? E eles explicaram então, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Olha o que eles falam de Jesus. Aquele que era um profeta. Aquele que era poderoso em obras, em palavras diante de Deus. Eles não ainda haviam entendido que ele era Deus. Era um profeta, um cara poderoso em obras, em palavras. E no verso 20, e como os principais dos sacerdotes, as nossas autoridades entregaram para ser condenado e crucificado, no 21 diz, nós esperávamos, aqui eles revelam o coração deles. Nós esperávamos que esse Jesus fosse ele que havia de remir Israel. Só para quem não entende ainda, os discípulos na época, os judeus, eles esperavam que Jesus iria reinar em terra. Eles esperavam que Jesus seria um grande governante, que iria levantar um grande exército para guerrear contra Roma, derrubar o Império Romano, para que eles vivessem então agora felizes para sempre, sem a opressão dos impostos, do governo e dos maltratos de Roma. Então eles esperavam que Jesus seria esse. Tanto que em outra passagem, vocês talvez recordam, que os discípulos discutem quem vai sentar à direita ou à esquerda, quando Jesus se sentasse no trono, a mãe deles perguntam. Então eles esperavam que Jesus iria remir Israel naquele tempo. Isso é muito importante para entender o que nós vamos prosseguir depois. Mas depois de tudo isso, já estávamos no terceiro dia. É o dia que Jesus disse que ressuscitaria. Desde que essas coisas aconteceram. O 22. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjo e que afirmaram que ele vive. Só que como o testemunho das mulheres não era muito válido na época, as mulheres não tinham tanta moral assim, eles não creram. Mas aí, em João, em outros evangelhos sinótipos aqui, João não, Marcos e Lucas e Mateus, vai falar que Pedro vai lá conferir também. E aí ele fala aqui no 24, de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do testemunho das mulheres, e disseram, mas não viram. Então ele lhes disse,
como vocês são insensatos, demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E aí, olha só, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura, irmãos. Jesus prega sobre si mesmo para os discípulos de Emaús. Ele prega sobre si mesmo, ele discorre todo o Pentateuco, todo o Antigo Testamento, toda a lei, todos os profetas, mostrando para eles que todo o Antigo Testamento apontava para ele, apontava para aquele momento, apontava para aquilo que havia acontecido. E no 28 diz, quando se aproximaram da aldeia, né? Ele fez menção de passar, então eles convenceram ele de ficar. No 29, fique conosco porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pega o pão, ele abençoa, dá graças, ele parte e ele ceia com eles. Ele já havia ceiado com eles. É como se Jesus tivesse percorrido todas as escrituras de Moisés, os profetas, e mostrado para eles que toda a Bíblia que eles liam, toda a história que eles conheciam, apontavam para ele. E o pão representava a sua morte, sendo moído na cruz. O vinho, o seu sangue derramado. Ou seja, quando ele parte o pão com eles, ele estava mostrando que toda a consumação de Moisés, das leis e do profeta se resumiria no ato da cruz, que ele acabava de ter morrido e ressuscitado, para que eles fossem salvos. A pregação do Evangelho, ela é cristocêntrica, toda a Bíblia é cristocêntrica, nós precisamos ser cristocêntricos, e ele mostra que toda a Bíblia falava a respeito dele, e a obra da cruz é o cumprimento de toda a lei dos salmos e dos profetas. Mas eles ainda não tinham entendido, só que nesse momento eles aparecem, e aí eles falam, e aconteceu que quando estavam à mesa, né, pegou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Jesus está consumando toda a pregação. A ceia foi o desfecho da sua mensagem. O pão representado o corpo na cruz moído, o cálice é o pecado que ele tomou sobre si no Getsêmani, e o suco da uva, o seu sangue derramado. É o terceiro dia, o exato dia que eles estavam ali, foi o dia que ele disse que ressuscitaria. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da sua presença. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Irmãos, o coração deles ardeu por um único motivo, porque Cristo foi revelado a eles naquele momento. Nós vamos falar sobre o revestimento do Espírito, e nós vamos entender algo, irmãos, que talvez a gente não entendeu, que o motivo do Espírito Santo ter vindo na terra é para revelar Cristo a nós, é para apontar para Cristo como um farol, como uma luz, e revelar Cristo ao nosso coração. Nós precisamos pregar mais sobre Jesus. Nós pregamos sobre tantos assuntos, tantos temas, irmãos, tanta coisa, só que se nós olharmos para o que importa, para a história da igreja, para a história dos apóstolos, a pregação deles consistia em Cristo e esse crucificado. A revelação de quem é Cristo vai fazer o que o Jonathan falou, vai fazer você adorar, irmão, com música, sem música, com luz, sem luz, com fumaça, sem fumaça, com dinheiro, sem dinheiro, com namorado, sem namorado, casando, não casando. A revelação de quem é Cristo vai fazer você se privar dos pecados, não vai mais precisar ficar falando, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, não faz isso, não faz aquilo. Não, a revelação de Cristo vai te levar a uma contemplação da sua beleza, ao ponto de você ser fortalecido pelo Espírito Santo para se manter íntegro diante dele. Agora nós vamos iniciar a mensagem sobre o batismo, amém? É só uma introdução, mas nós vamos voltar para cá depois. Lucas 3, versículo 15 em diante, vai falar sobre João Batista. Eu quero ler com você do 15 ao 17. Quando você abre aí, toma uma água.
diz assim: estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, no qual não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. No versículo 17, ele tem a pá em suas mãos, para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então aqui, você conhece a história do batismo de João, de Jesus, através de João. Só que João diz: olha, vem um que é mais poderoso do que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Rapidamente, o fogo aqui, irmãos, teologicamente, ele é o fogo do juízo. O fogo aqui não é uma segunda experiência, ainda que exista uma segunda experiência. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. O fogo aqui é o fogo do juízo. No versículo 9, que nós não lemos, mas se quiser botar aqui, versículo 9, e também o machado já está posto, presente, à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada fora. No 17 diz: ele tem no presente a pá em suas mãos, para limpar a eira, recolher o trigo no seu celeiro, e porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Isso aqui está falando do juízo. João Batista, ele era o último profeta do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Ele ainda não havia vivido no tempo da graça, após a morte e ressurreição de Jesus. Então, na visão de João Batista, e na verdade na visão de todos daquela época, inclusive dos discípulos, como eu falei, eles esperavam que Jesus iria reinar naquele momento. Então, quando João Batista fala que o machado está pronto, ele está com a pá na mão, João Batista esperava que Jesus, quando ele foi batizado, ele iniciaria a sua obra, e a partir daquele momento ele separaria quem era joio de quem era trigo, ele mandaria para o inferno os fariseus e os pecadores, e aqueles que se arrependessem seriam salvos. É isso que o versículo 17 explica. Ele tem a pá nas mãos, ele vai limpar a eira, recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Mas João é preso, e ele, de alguma maneira, ele não vê isso acontecer, ao ponto de gerar uma dúvida no coração dele, e ele mandar os seus discípulos perguntarem se Jesus era mesmo Cristo, ou se precisaria esperar outro, porque a expectativa de João é que se cumprisse isso aqui. Mas Jesus tinha um plano ainda, irmãos, tinha um ensinamento para trazer, da qual João não fez parte, porque ele foi morto na prisão. E os discípulos também não entenderam no começo, só depois, lá em Atos, que eles vão compreender toda a plenitude. Porém, esse fogo aqui é de juízo, mas a Bíblia vai fazer menção ao fogo do Espírito Santo, a um fogo que purifica, amém? Malaquias 3, do verso 2 ao 3, Deus é comparado a um fogo do ourives que purifica a prata, irmãos. A prata era colocada num fogo intenso para derreter, as impurezas se separavam e vinham à superfície, né? E elas eram removidas. Esse processo continuava até que a prata ficava totalmente pura. Isso aí está falando do fogo de Deus, um fogo purificador. Atos 2, versículo 4, você conhece: foi vista sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e eles foram cheios do Espírito. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,19, vai falar: não apagueis o Espírito, não apagueis o fogo do Espírito. 2 Timóteo 1,16, reavives o dom de Deus que há em ti. Reavives, a palavra aqui é reacendas a chama que já queimou no teu coração. Então, embora aquele fogo não seja um batismo de fogo, seja o fogo do juízo, toda a Escritura vai fazer menção de Deus como alguém que traz um fogo purificador sobre o seu povo. Hebreus vai falar que Deus é fogo consumidor. Apocalipse vai falar que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Deus é fogo, amém, irmãos? Mas nós não vamos nos ater ao fogo. Nós vamos falar um pouco do batismo e do revestimento de poder.
Talvez você vai entender isso de uma forma que você nunca entendeu. Existem linhas teológicas diferentes, né? A gente sabe. Hoje mesmo, né, está muito mais vigente essas questões, porque tem a internet aí, né, tem mestre para tudo quanto é lado, ensinando um monte de coisa que não sabe fazer nada. É um monte de gente que nunca construiu nada, né, gente? Ensinando todo mundo. Mas tem as linhas teológicas, a gente respeita elas. Tem aqueles que creem que o batismo com o Espírito Santo, ele é no ato da conversão. Baseado em 1 Coríntios 12, 13, pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo. Está tudo certo. Tem os que creem assim. Tem outros que creem que o batismo já é uma segunda experiência após o ato da conversão. E se baseiam em Atos 1, 5, nas próprias palavras de Jesus, quando ele diz novamente, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, a ideia do batismo, alguns creem que é no ato da conversão, quando você recebe a Cristo, aceita Jesus, entrega a sua vida para Ele, ali você já é batizado no corpo de Cristo com o Espírito Santo. Outros acreditam que não, que o batismo é uma experiência posterior, que você precisa buscar. Agora, independente se você acredita que o batismo é no ato da conversão ou depois, nós vamos ter que concordar que Atos vai mostrar que existe a necessidade da busca por um revestimento de poder. Isso precisa ser buscado. A Bíblia ensina isso. Lucas 11, se nós formos ler todo o capítulo, os discípulos eles observam Jesus orando, fazendo milagres, eles chegam para Jesus e falam: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus então ensina a oração do Pai Nosso para eles, até o versículo 4. Do verso 5 ao 8, ele conta uma parábola de um cara importuno, de um amigo importuno, alguém que bate 10 horas da noite, hipoteticamente falando, na casa de alguém, pede comida e diz: ó, eu preciso de alguma coisa para comer. E a pessoa está lá dentro da casa com seus filhos, ela diz assim: ó, não vou te atender, eu vou dormir, já está tarde, vai embora. Mas a Bíblia diz que pela insistência daquela pessoa batendo na porta, uma hora aquela pessoa vai se incomodar e vai abrir a porta e vai dar aquilo que a pessoa está pedindo. Jesus estava falando sobre perseverança na oração, irmãos. No versículo 9 ao 13, Jesus encoraja eles a orar, ele fala: por isso, acabou de falar essas coisas, acabou de contar essa parábola, ele fala: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Quem de vocês, sendo um pai, daria uma cobra a um filho que lhe pede um peixe, ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês são maus, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então ele está mostrando que existe uma necessidade de pedir, de clamar, de buscar, de bater, de insistir, até que do alto sejamos revestidos de poder. E esse Espírito Santo aqui que ele se refere, era a capacitação para a obra, não era a salvação, porque você não pede por salvação. A salvação é um ato da graça de Deus. A Bíblia diz que Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Deus cria oportunidades de revelar Cristo a nós por meio da sua graça imerecida. Então a busca aqui não é por salvação, a busca é por um enchimento do Espírito Santo. E em Lucas 24, após o relato de Emaús, nós lemos Lucas 24, a passagem de Emaús, lembra? Vamos voltar para Emaús. Em Lucas 24, após esse relato que nós lemos de Emaús, quando Jesus, ele deixa eles e desaparece, a Bíblia diz que eles vão voltar para Jerusalém. Eles voltam agora, porque eles veem que foi Jesus mesmo que ressuscitou. Eles voltam, eles chegam na casa, aí eles começam a contar tudo o que aconteceu com eles, a respeito do caminho, como Jesus se revelou a eles e tal. E no verso 36, eu penso que Jesus está em algum lugar escondido, ouvindo eles contar. E no 36, ele aparece, né, de supetão assim. Falavam eles ainda das coisas, quando Jesus aparece no meio deles, ele disse: paz seja com vocês. Deve ter sido muito legal, né, irmãos? E aí, paz seja com vocês. E aí diz, né, paz seja convosco. Ele mostra os seus lados. Eles ficam com medo. O texto continua falando, para ganhar tempo eu estou resumindo. Eles ficam com medo.
e eles será que é um fantasma, será que é um espírito? Ele fala, olha, um espírito não tem carne, não tem, né, não pode ser tocado. Aí ele mostra as suas marcas, eles ficam ainda meio constrangidos, ele faz uma brincadeira, tem alguma coisa para comer aí? Aí eles preparam alguma comidinha e tal, e no versículo 44, então Jesus bate a real para eles. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus prega para eles a respeito de si mesmo novamente, irmãos. Eu não sei, mas aqui eu vejo que a mensagem cristocêntrica é o cerne da nossa vida, irmãos. Cristo em nós, a esperança de glória. Richard Baxter, um dos meus autores preferidos, ele disse, se nós pregarmos somente Cristo, nós teremos pregado tudo. E no versículo 45 diz, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, o que Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Então, independente do batismo, se é no ato, se é depois, existe um revestimento de poder que precisa ser buscado por nós. João 20, a mesma passagem de Emaús, agora descrita por João, pela ótica de João. João 20, versículo 19 em diante, a mesma passagem vai dizer, deixa eu ler aqui. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, estando trancado as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e pôs no meio deles, dizendo, que a paz seja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos, o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez, que a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E no versículo 22 diz, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe, recebam o Espírito Santo. João não fala que Jesus abriu o entendimento, e Lucas não fala que Jesus soprou sobre eles o Espírito, mas aqui mostra que eles viviam, irmãos, no tempo ainda da antiga aliança. Após a ressurreição é que se inicia a nova aliança, o tempo da graça. O sopro aqui, a palavra sopro, é a mesma palavra de Gênesis 2,7, sopro, fôlego de vida. Gênesis 2,7, Deus sopra o fôlego de vida dentro do homem. E João 20, 22, Jesus sopra e eles recebem o Espírito vivificante. Porque até a ressurreição, eles eram filhos de Deus pela promessa de Abraão. Até a ressurreição, eles eram filhos de Deus, eles tinham Deus como Pai, porque eles caminhavam com Jesus debaixo da promessa de Abraão. Mas após a ressurreição, eles precisavam nascer de novo, irmãos, da água e do Espírito. Então aqui nesse momento, quando Jesus sopra sobre eles, eles recebem o Espírito Santo, assim como eu e você recebemos um dia. E ali eles são regenerados e eles nascem de novo naquele momento. E por causa disso, o entendimento deles é aberto, como disse em Lucas 24. E ali, a partir dali, eles passam a conhecer verdadeiramente as Escrituras e o plano e a obra redentora da cruz, e quem de fato era Jesus. Mas ainda havia uma promessa futura. Lucas 24, 49, eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai, permaneçam pois na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Em Atos 1:5, o evangelista Lucas é que escreve em Atos é uma continuidade de Lucas.
Atos é o segundo evangelho de Lucas, dito por alguns teólogos. Então Lucas e Atos são meio que uma conexão, porque Lucas 24 ele manda eles ir para Jerusalém, e Atos eles estão agora em Jerusalém, e Lucas relata e fala de Jesus novamente sobre o batismo prometido por João, porque na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Atos 1:8 você conhece, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-ão testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, independente se você é da turma dos que crê antes ou depois, irmãos, da teologia, irmãos, deixa eu falar uma coisa, principalmente para os alunos de teologia aí, né? A teologia ela tem um objetivo, irmãos: aproximar você mais de Deus e deixar você mais apaixonado por Jesus. Porque se ela servir para ficar criando coisas, irmão, para atrapalhar a sua conexão com Deus, então sai da teologia, irmãos. Esse é o conselho do pastor. Vai ler a Bíblia. Porque você não precisa ter uma teologia. A teologia é bom, eu já dei aula, eu instruo você a participar da teologia. Só que se você começar a entrar por uns caminhos da teologia para deixar você chato, sai da teologia, entra no quarto, porque todo mundo tem um quarto, uma Bíblia e o Espírito Santo, e ali ele vai te ensinar e te guiar em toda a verdade, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu estou maravilhado com isso aqui, irmãos. E olha que eu já conheço isso aqui, mas hoje eu lendo tudo de novo, parece que gerou vida dentro de mim. Então você precisa concordar comigo, que existe um apelo bíblico, irmãos, existe um apelo bíblico. Vou falar de novo, existe um apelo bíblico sobre uma busca de um revestimento, de um poder que vem do alto. Existe um apelo bíblico para nós. Então acontece o dia de Pentecostes, que você sabe. Atos 2, 1-4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, unânimes, no mesmo lugar, né? E veio sobre eles um vento, como que de um som, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo, e foi vista sobre eles línguas repartidas como de fogo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo conduzia que falasse, concedia que falasse. E aí Pedro se levanta em ousadia para pregar a palavra que vocês conhecem também. Agora, você já parou para analisar o sermão de Pedro? Você já parou para dar uma lidinha ali no que Pedro prega para eles? Mais um sermão totalmente cristocêntrico, trazendo Jesus. Esse Jesus que vocês crucificaram é o mesmo que Deus ressuscitou dos mortos. E aí ele prega essa mensagem, e no final da sua mensagem ele faz um apelo. Talvez o apelo mais importante que se deveria fazer todas as vezes que nós expomos a condição humana do pecador e a graça maravilhosa de Jesus Cristo, derramada através do seu sangue na cruz do Calvário. E o apelo é, Atos 2:38 em diante: arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E no 39, porque a promessa é para vocês, para os filhos, todos que ainda estão longe, que eles iriam pregar, todos que eles ainda iriam alcançar naquelas regiões por meio da pregação do Evangelho. Isto é, para todos aqueles que o Senhor, Deus, chamar também, que inclui eu e você. Como muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 homens. Eles foram revestidos de poder do alto, irmãos, com um objetivo macro. Qual? Qual, irmãos? Testemunhar a respeito de Cristo.
Vocês serão cheios, Atos 1:8, para serem testemunha. O objetivo macro do revestimento de poder é para tornar nós testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo, testemunha do Cristo ressurreto. Jesus Cristo, Ele completa a sua obra na cruz e Ele envia o seu Espírito, para que o Espírito Santo nos convença de nossos pecados, regenere as nossas vidas, opere em nós uma transformação de um novo nascimento agora, abrindo o nosso entendimento para compreender as Escrituras. E esse mesmo Espírito que faz essa obra em nós, a qual foi enviado por Jesus Cristo, Ele vai agora nos transformar, nos formar, nos tornar uma testemunha para apontar novamente para o Cristo ressurreto. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Tornar Cristo conhecido, glorificar o nome dEle através das nossas vidas, ou melhor, nas nossas vidas primeiramente, e depois através das nossas vidas. Tornar Jesus conhecido. Uma vez uma pessoa foi numa padaria comprar um pão e ela chegou muito mal, e alguém falou para ela assim, ela precisava de Deus, na verdade. Ela falou que ela precisava de Deus. E uma pessoa queria levar, vou te levar para a igreja então. E o outro disse assim, não cara, Deus está em você. Você precisa revelar Deus para ela. As pessoas precisam conhecer o Evangelho a partir das nossas vidas, irmãos. A partir do testemunho. Agora entenda uma coisa. Esse revestimento também não foi um acontecimento único. Não foi um acontecimento único. Atos 4, eles são novamente cheios, vocês sabem. Agora, eu queria ler com você. Deixa eu ver que hora que é. Meu, tá barato. Vamos ler. Bota Atos 4, 1 em diante aí. Vou ver. Eu cortei um pouco aqui para ganhar tempo, mas vou ver. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegavam os sacerdotes, o capitão do templo. Aqui eles já tinham curado um coxo, em Atos 3. E eles estão pregando o Evangelho, irmãos. Eles estão testemunhando de Cristo. Versículo 2. Ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Pode ir passando. Prenderam Pedro e João e os recolheram no cárcere até o dia seguinte, pois já estava tarde. Porém, muitos dos que ouviam a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciões e os escribas se reuniram em Jerusalém. Com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem dos endemoniados. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fazem isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados ao propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Eu vou ler tudo agora. Saibam os senhores todos e todos os povos de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado na presença de vocês. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que tamanha ousadia que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário.
E mandando sair do sinédrio, discutiram entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais esse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda, os soltaram, não tendo achado como prender. Aí eles voltam lá para a igreja deles, e no 27 em diante vai dizer: porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos, como gentios e gente de Israel, se juntaram contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha a oração deles, irmãos. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes as tuas mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. E o verso 31, todos eles orando, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então eles foram cheios novamente. Eles já tinham sido cheios em Atos, foram cheios novamente. Efésios 5,18, Paulo vai falar: não se embriagam com vinho que é para contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo todos os dias. Agora entenda uma coisa: a pregação deles foi cristocêntrica. Eles falavam de Jesus, e é um detalhe do texto que é assim, ó: agora, Senhor, nos dá ousadia. Verso 29, concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com ousadia, porque enquanto nós anunciarmos somente a tua palavra, e mais nada além disso, a tua mão estará estendida, fazendo curas, sinais, maravilhas, libertando, curando, restaurando, através da pregação cristocêntrica, bíblica. Essa é suficiente, irmãos. Nós não precisamos inventar nada, nós precisamos pregar Cristo e esse crucificado, poder de Deus. E os sinais vão acontecer, a transformação vai acontecer, as mudanças vão acontecer, o convencimento do Espírito Santo vai acontecer, salvação vai acontecer. Quando nós simplesmente expormos as Escrituras, porque quando expomos as Escrituras, é o próprio Deus falando com o seu povo. Mas hoje, se tem inventado tanta coisa, ao ponto de parecer que as Escrituras não são mais suficientes. Nós precisamos colocar a PNL no meio, um negócio aqui, ali, uma frase de efeito. Isso não transforma a vida de ninguém, irmãos. O que transforma ainda é a pregação do Evangelho de Jesus. Quantos foram transformados pela pregação do Evangelho de Jesus? Aleluia, aleluia. Jesus é o centro, irmãos. Quando Ele é o centro, a glória, a poder, a unção, há sinais e há maravilhas, irmãos. Todo avivamento antes precisou de um reabibliamento primeiro. Perguntaram para Billy Graham: o que precisa fazer para ter um avivamento? Ele disse: exalte a Deus. Exalte a Deus em todo momento. Coloque Jesus no centro onde Ele precisa estar. E aí a graça virá, o poder sobrenatural que não está dentro de nós, não está na nossa capacidade humana, virá sobre os ouvintes e transformará o povo. Então existe essa necessidade de buscar esse revestimento, esse enchimento. Agora deixa eu falar uma coisa: o princípio macro para ser cheio do Espírito Santo é se tornar o quê? Vamos de novo. O princípio macro para ser cheio do Espírito Santo é se tornar uma testemunha.
Vamos de novo. Se tornar uma. Aleluia. Agora, para ser uma testemunha. Tramontina. Para ser uma testemunha, também é preciso ter testemunho. Amém? E para ter testemunho, nós também precisamos do poder do Espírito Santo, do dunamis do Espírito Santo, do revestimento de poder. Vamos ler mais um pouco a Bíblia. Eu falei que nós ia ler Efésios 3, do versículo 14. Deixa eu tomar uma água aqui. Do versículo 14 em diante. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está intercedendo pela igreja, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. A palavra poder aqui é dunamis, é a mesma palavra do revestimento de poder. Fortalecidos no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, de todo o conhecimento de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além do que pedimos e pensamos, segundo o dunamis, o poder que em nós opera, a esse na igreja, a esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então o poder não é só para testemunhar, o poder é também para se tornar um testemunho vivo, irmãos. O poder é para vencer as imperfeições, as fraquezas, os pecados, como a pastora quarta-feira falou, não é fraqueza não, é pecado. Pecado é pecado. Não é fraqueza, o inimigo, não é o inimigo, é o endemoniado de Satanás. A gente começa a querer dar nome mais pomposo para as coisas. Estou com uma fraqueza. Não, tá em pecado. Confessa logo, irmão, se arrepende, deixa e pronto, e vai para a galera. Nós precisamos do poder do alto para vencermos as obras da carne. Gálatas 5,16. Andai em espírito e jamais satisfazeis a vontade da carne. Então até para ficar de pé, irmãos, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Senão nós não conseguimos. Só que o Espírito Santo, a obra dele, ela não tem em si trazer para ele. A obra dele em nós é revelar Cristo a nós, irmãos. E através do conhecimento verdadeiro de Cristo, eu digo não para o pecado. Eu me abstenho das obras da carne. Andar em espírito não é andar no xará o dia todo, torto. Não é isso aí andar em espírito, irmão. Isso aí a gente, de vez em quando, a gente dá uma entortada também. Amém? Glória a Deus. De vez em quando dá uma pentecostada. Mas andar em espírito é quando você, pelas faculdades exercidas de uma metanoia, de uma nova mentalidade da obra da cruz, da graça que te alcançou, do favor imerecido, através desse entendimento de Cristo, você faz opção racional por aquilo que é de Deus. O fato de você se abster do que desagrada a Deus, pelo que agrada a Deus, você já está andando em espírito. Você está vivendo em espírito. Amém? Você já está em espírito. Você está em conexão com o Senhor. E se tem áreas que você ainda não consegue, irmãos, você precisa desse poder do Espírito Santo para te ajudar. Eu lembro que nas minhas mazelas do início,
Elas só trocaram. Hoje existem outras mazelas, mas elas não são mais as mesmas, né, Jonathan? Mas a gente ainda tem as nossas, irmãos. Mas no início eu dizia assim, Espírito Santo, eu queria me libertar dos vícios, irmão, do pecado. E em lágrimas eu batia, eu insistia, eu buscava. E eu dizia, Espírito Santo, coloca a tua mão aqui dentro, aqui dentro, e arranca isso aqui de dentro de mim, Senhor. Porque tem coisas que precisam do poder dele, irmãos. Porque é o poder dele que nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Fraquezas não é pecado aqui nesse texto. Fraquezas nesse texto é a limitação humana, a incapacidade de vencer sem a ajuda do Espírito Santo. Então, quando eu reconheço a minha incapacidade, eu me torno humilde. E quando eu me torno humilde e busco a Deus, eu encontro graça e favor e poder de Deus. Aleluia. O verso 17 ao 18 e 19 é impossível, ou melhor, só é possível viver pela ação do Espírito Santo, a plenitude do Senhor. Porque, irmãos, nós só vamos conhecer a Deus, escute uma coisa, nós só vamos conhecer a Deus em sua plenitude, através de Cristo, através de Cristo. Mas é o Espírito que nos revela Cristo, e Cristo nos revela o Pai. Eu e o Pai somos um. Mostra-nos o Pai, Filipe disse. Ele disse, eu estou convosco todo esse tempo, vocês não veem? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus, Ele é a expressão exata do ser de Deus. A Bíblia diz que Ele é a expressão exata. Então eu me relaciono com o Espírito, e dentro desse relacionamento do Espírito, existe lá os dons, a ajuda, e tudo aquilo que você já ouviu, não descarta isso. Mas dentro desse relacionamento com o Espírito, existe um objetivo macro, Ele me revelar Cristo cada vez mais, para que cada vez mais eu conheça Cristo ressurreto, Cristo revelado dentro de mim, e através da revelação de quem é Cristo, eu conheço a Deus. Porque eu vejo muita gente que não conhece a Deus, irmãos. Não conhece a Deus. Por conta, talvez, de ser inserido no Evangelho, e todo o seu alimento que deveria ser sobre Cristo é sobre tantos outros temas, performances e autoajuda e essas coisas todas. Mas não conhece a Cristo verdadeiramente. E eu não julgo ter alcançado esse conhecimento também. Por isso que eu desejo conhecer mais a Ele. Paulo, irmãos, Paulo é nosso exemplo. O apóstolo Paulo, cara, né? Depois de Jesus, quem que você lembra no Novo Testamento? Paulo. Mas quando ele está prestes a morrer, ele diz, eu ainda desejo. Ele fala, olha, traga-me os pergaminhos. Ele estava na prisão, eu quero estudar um pouquinho mais, eu quero ler um pouquinho mais sobre ele. Traga uma capa, porque eu estou com frio aqui também, mas não esquece os pergaminhos. Seu conhecimento já é suficiente. Eu conheço os textos, eu já preguei, batismo com o Espírito Santo. Irmão, não se trata disso. Se trata de querer conhecer mais a Jesus. Mais. Se trata de uma paixão, irmãos. Se trata de ser como criança novamente. Sabe, eu escutei um exemplo quando a Bíblia fala sobre ser como criança, né? É ser inocente, né? Como uma criança. E o pregador falou assim, ó, uma criança, ela pega... vou falar de um exemplo da minha filha, né? Que é a menina. Ela pega uma boneca e uns 3, 4 bichinhos, e ela acredita que ela está numa floresta, com as bonecas, com os bichinhos. Ela cria uma fantasia e ela acredita naquilo, porque ela é inocente, ela coloca o coração naquilo. Nós precisamos ser assim diante de Jesus. Nós não podemos
nós não podemos nos contentar com a porção que já temos dele. Não podemos, irmãos. Mas deixa eu ir para o final. Nós precisamos do revestimento para testemunhar e também para dar um bom testemunho de Cristo. Quando essas forem as motivações, quando essa for a motivação, irmão, então Ele vai te encher. Amém? E aí Ele vai te encher verdadeiramente. Vamos ficar de pé? Porque assim, ó, talvez você já foi cheio do Espírito em muitos momentos. Talvez você já provou de moveres de Deus, eu acredito que sim. E você nem tinha motivação nenhuma naquele momento. O Senhor olhou para você e Ele derramou graça. Mas quando você tem o entendimento correto, a motivação correta em ser cheio do Espírito, quando você entende que você precisa ser cheio dele para ser uma testemunha, uma voz profética nesse tempo, um discípulo, uma discípula de Cristo, e quando você entende que você também precisa da presença dele constante para você vencer a sua natureza pecaminosa, os seus pecados, o seu comportamento, as suas falas, a sua altivez, aí ele vem, irmãos. Os discípulos estavam na casa com medo depois da ressurreição, ou melhor, depois da crucificação. Eles estavam com medo dos romanos. O texto fala que eles estavam com medo da perseguição. Mas foi nesse momento que eles estavam vulneráveis, que Jesus veio e entrou na casa e disse: Pai seja convosco, que sopra sobre eles o Espírito e começa a sua obra através da vida deles. A pergunta que eu e você devemos fazer, irmãos, é: o quanto nós estamos cheios do Espírito?